Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, entrevistando hoje o eminente deputado Enrico Mizasi, no seu primeiro mandato e já constituindo uma referência no Congresso Nacional. Temos acompanhado nosso Conselho Superior de Direito da FEComércio, composto de 50 grandes juristas do Brasil, principalmente de São Paulo, quase todos professores titulares, e ex-ministro do Supremo, até ex-presidente da República, que exerceu o magistério universitário antes, o caso do Sr. Michel Temer, mas a sua colocação no bloco anterior realmente nos causou, enfim, um ponto de reflexão que eu gostaria de discutir, inclusive, em maior profundidade no nosso conselho. Mas antes de entrar, eu sempre entrego um livro, e esse vai ser virtual. Este é A Era dos Desafios. Escrevi nas férias de janeiro e tem aqui um capítulo especial sobre a pandemia, porque quando eu saí do hospital, daí aproveitei para complementar o livro, não como levar, mas fazer como introdução do livro sobre a pandemia. Chama-se A Era dos Desafios. Eu mandarei entregar em sua casa, por enquanto é uma entrega virtual apenas. Mas esse ponto que o amigo apresentou e que me parece importante é de obrigar o Supremo Tribunal Federal, cada vez que ingressa, discute os problemas de funcionalidade, de examinar a argumentação, porque um dos pontos, deputado, que é do Código de Processo, da dinâmica, toda decisão deve ser motivada. Toda decisão, não pode haver uma decisão sem motivo. A base do direito administrativo, seja decisão judicial, seja decisão administrativa, é a motivação. Ora, se um projeto foi discutido no preâmbulo do Congresso, que é a mais importante comissão, aquela que diz este projeto pode continuar, porque não é inconstitucional, esses argumentos têm que ser levados ao Supremo. Considero que isto é extremamente importante. Eu queria realmente que o amigo levasse isso adiante, porque nós daríamos, inclusive, cobertura no nosso conselho, que são grandes juristas que lá estão, e nos temos andado muito preocupados com essa intervenção direta na Câmara dos Deputados, por parte do Supremo, que tem grandes juristas, quase todos amigos de todos nós do Conselho, mas que nos tem preocupado por esse ativismo judicial. Perfeito. Em primeiro lugar, queria brevemente agradecer o presente virtual, doutor Ives. Sempre leio com muito gosto, sem nenhuma demagogia, as coisas que o senhor escreve, inclusive os poemas, os livros de poemas que eu tenho alguns em casa. E eu queria até fazer um compromisso aqui de estudar e formular um projeto de lei justamente estabelecendo essa vinculação argumentativa da jurisdição constitucional com o controle legislativo de constitucionalidade, para que nas ações em abstrato, nas ações diretas, devam ser enfrentados os argumentos levantados pela Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade daquela lei sendo questionada. Isso, eu acredito que tem duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, é uma vantagem para a própria jurisdição constitucional do Supremo, para a racionalização do controle da Constituição. Em segundo lugar, tem uma grande vantagem em tornar a Comissão de Constituição e Justiça mais fiel à sua vocação original. Porque o que eu percebo aqui nos últimos anos, como não se leva tanto a sério os argumentos que foram trazidos na CCJ, ela acaba sendo mais tímida no seu papel de controle preventivo de constitucionalidade. Então, uma lei como essa, me parece, doutor Ives, ajuda as duas pontas a serem mais consistentes no exercício de suas funções, tanto a CCJ na Câmara e no Senado, como o próprio Supremo Tribunal Federal ao exercer a jurisdição constitucional. Eu estou convencido e já tenho o meu apoio e vou procurar o apoio do Congresso a uma iniciativa dessa natureza. Por outro lado, nós
estávamos conversando no intervalo sobre a questão do foro privilegiado. E o deputado tem uma posição, parece que, de reflexão sobre o tema, mas muito interessante, que eu gostaria que trouxesse aos nossos telespectadores. Exato, doutor Ives. O que eu tenho sentido no exercício parlamentar nesses últimos 2 anos é que, geralmente, a população enxerga o foro privilegiado, ou seja, o fato dos parlamentares serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente em questões penais, como de fato, privilégio para os parlamentares. E eu gosto sempre de chamar a atenção para uma outra faceta desse instituto do foro privilegiado, que é o seguinte: o destino penal de todos os 594 parlamentares está na mão do Supremo Tribunal Federal. Isso me parece um instrumento poderoso de submissão do parlamento ao Supremo, porque qualquer coisa, qualquer projeto de lei, qualquer reforma na jurisdição constitucional que desagrade ao Supremo Tribunal Federal, fica muito mais difícil de passar quando existe essa relação de julgador e réu. Portanto, me parece que uma das grandes reformas a serem feitas para, usar a palavra da moda, para empoderar o parlamento, como eu acho que nas democracias saudáveis deve ser, é justamente terminar com o foro privilegiado, porque ele não é um privilégio primariamente, ele é um instrumento de submissão do parlamento ao Supremo. E isso, não estou fazendo nenhuma crítica aqui aos ministros atuais. O que eu estou dizendo é que a instituição em si provoca um tipo de relação que é deletéria para a democracia. Portanto, é isso que eu tenho tentado chamar a atenção junto a parlamentares, junto à sociedade, doutor Ives, de que existe ainda mais um motivo para nós que defendemos o Estado de Direito, a democracia e a saúde das nossas instituições, para que nós acabemos com o foro privilegiado. Eu também, eu acho que é um tema realmente muito interessante. Também vou levar a um debate lá no nosso conselho, que a posição realmente do foro privilegiado tem sido objeto de muita reflexão jurídica, com as posições mais variadas, e essa sua colocação é muito interessante, muito pertinente, mas é um dado que, dentro dessa sua consideração, eu também levo para reflexão. Nós temos visto uma invasão, inclusive algo em que o legislativo não tem se protegido. Se nós examinarmos, por exemplo, a decisão, eu tenho uma grande admiração no ministro Roberto Barroso, temos livros que participamos juntos daquela comissão do Senado de repensar o Pacto Federativo em 2012. Eu tenho visto muito essa decisão, e não foi só essa, houve também em relação ao senador Delcídio, afastando o senador da República. Não quero entrar no mérito do senador, até é algo que realmente causou um impacto extremamente negativo para o próprio Senado, da forma como ele foi feito. Mas quem tem que dar autorização ao fizeram o afastamento não é o Supremo Tribunal Federal, é o Senado, está no 53 dos seus diversos parágrafos. Como admitir que o Supremo faça algo cuja competência constitucional é do próprio Senado? Então, isso me preocupa, que essa entrada, por outro lado, todos os pedidos de impeachment de um ministro do Supremo nunca são levados por esse receio que o deputado acaba de apresentar, no sentido de todos os deputados sentirem os senadores, de certa forma, coados com o superpoder que se deu à Suprema Corte. Então, essa tentativa de retornar o país a ter os 3 poderes harmônicos e independentes dentro das suas atribuições, permitindo que o Supremo seja o único poder que pode invadir a competência dos outros. Não? Doutor Ives, eu acredito que mais do que nunca nós precisamos
advogar e defender e estimular o sentimento jurídico do nosso país, jurídico no sentido de defesa do Estado de Direito. Se eu não gosto de uma lei ou de um dispositivo constitucional, não tem problema nenhum, mas eu preciso alterá-lo pelos ritos formais adequados para que eu possa me comportar de outra forma. Então, eu entendo perfeitamente legítima a discussão se o Supremo pode ou não conceder uma liminar afastando temporariamente um parlamentar. A gente pode fazer essa discussão, mas a interpretação literal da Constituição não permite esse tipo de decisão. É o caso, por exemplo, também da reeleição de presidentes das casas legislativas na mesma legislatura, no consecutivo, né? O artigo 57, parágrafo 4º, é cristalino. Eu não tenho problema nenhum em discutir que se possa reeleger, mas que façamos uma alteração constitucional que vale a partir do próximo, que valha depois. Então, me parece que essa devoção aos ritos formais está na base da democracia e do Estado de Direito. E quando nós o abandonamos, vale quem tem mais apelo ou quem tem mais força no final das contas. Isso a gente tem que evitar de qualquer forma. O caso da Florência, eu também estou plenamente de acordo. É uma liturgia das formas que tem que ser seguidas. Essa liturgia das formas dá garantia à democracia. Não é? Meu caro deputado, estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer imensamente a sua presença no nosso programa. Espero tê-lo em outras vezes, já passada a pandemia, presencialmente, falando aqui do meu escritório, onde eu sempre gravo o nosso programa. Muito obrigado, meu caro deputado, senhores telespectadores. Espero-os novamente no próximo domingo.